Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, no verso 1 e 2. Um texto muito conhecido nosso, para nós que temos um tempo aí maior de igreja. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2 é o que nós leremos agora. Antes de a gente começar o nosso tempo, quero dar um aviso importante. Que essa semana começa o campeonato de futebol das igrejas. E a nossa igreja está muito bem representada. E o nosso primeiro jogo é na quarta-feira. É isso? Quarta-feira. Então você está super, hiper, mega convidado para fazer uma torcida ali, fazer um barulho. Porque assim, se a gente ganhar, a gente festeja junto. Se a gente perder, vai ter bastante gente da igreja para consolar a gente porque perdeu. Então é bom a gente fazer essa bagunça gostosa aí, começando nossa participação aí no campeonato. Outra coisa que quero conversar com os irmãos antes de lermos a palavra é que os irmãos continuem orando. Começamos essa semana a temporada de acampamento ali na Palavra da Vida. Então eu estou lá desde domingo passado no acampamento. Minha esposa está lá, os meus filhos estão lá, por isso que eles não estão aqui hoje. Tem algumas crianças da igreja lá, que foram hoje para lá. Até a gente brincou, né, pastor? Eu não estava lá agora há pouco, eu deixei meus filhos lá. Está acontecendo. Mas eu vim para cá para estar com os irmãos e trazer a palavra nessa noite. Mas orem pela palavra da vida. Tivemos uma semana muito gostosa, recebendo um grupo de canadenses lá, que nos ajudaram com vários dias de acampamento com crianças carentes da cidade da Lapa. Então, muito legal o tempo que nós tivemos lá. Mais de 450 crianças ouviram do Evangelho essa semana, nesses dias de Day Camp. E hoje começam os dias da nossa semana de crianças. Na quinta-feira começa os nossos pré-adolescentes. E na segunda-feira da semana que vem começam os nossos adolescentes. Então, é uma alegria muito grande poder servir ao Senhor lá, na Palavra da Vida, e ter uma igreja como a nossa, de retaguarda, orando e também levando lá os filhos. Então, para nós é uma alegria muito grande. Orem por isso, tá bom? Mas vamos ler a Bíblia, vamos ler Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Vai dizer o seguinte, lá em Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já há alguns domingos, algumas semanas, nós temos caminhado como igreja numa série de mensagens que é conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade. Então, nós temos visto vários aspectos desse conhecer a Deus. Vimos as implicações de conhecermos a Deus Pai, vimos as implicações de conhecermos a Deus Filho, vimos as implicações de conhecermos o Espírito Santo, de nos relacionarmos com cada uma das pessoas da Trindade, vimos aonde que essa relação nos conduz e que estilo de vida temos por conhecer a Deus. Conhecer a Deus impacta a nossa vida diretamente. Não tem como se relacionar com Deus e não ter um impacto disso na nossa vida e na nossa história. E o texto que nós lemos hoje vai falar um pouquinho sobre isso. E eu queria compartilhar um pouco com os irmãos essa questão do conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Eu tenho uma possibilidade de A e B. O que é mais bom, mais perfeito e mais agradável? Ficou feio esse mais bom, né? Mas deu para entender. O que é bom, perfeito e agradável? Então, o que eu escolho? Eu escolho entre A e entre B. Eu faço... Será que tem alguma coisa que era melhor e alguma coisa que era melhor e que era pior? Como que eu me relaciono, então, com esse Deus que eu conheço? E o que eu faço a partir disso? Paulo, então, ele escreve esse texto e termina o
o primeiro parágrafo desse capítulo, nos informando que existe uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Só que a gente vai entender um pouquinho que existe um motivo pelo qual Paulo diz que essa vontade existe. E para isso a gente tem que prestar atenção um pouquinho na maneira como Paulo ele escolhe escrever as suas cartas. Paulo, quando ele escreve as suas cartas, e na maioria delas, ela possui algumas divisões, que são bem comuns. A gente vai encontrar essas divisões em praticamente todas as cartas de Paulo. Paulo, ele gasta um tempo nas suas cartas falando sobre aspectos teológicos, sobre Deus, sobre a vida, sobre a morte, sobre a salvação, sobre o céu, sobre a cruz. E Paulo, ele dá uma série de explicações nas suas cartas. E em um determinado momento dessas explicações, Paulo, ele interrompe essas explicações e diz, já que vocês entenderam tudo o que eu disse até agora deixa eu dar algumas dicas para vocês. E Paulo faz isso em praticamente todas as suas cartas. Em Efésios, Paulo faz isso no capítulo 4, no verso 1. Em Romanos, ele faz isso no capítulo 12, no nosso texto agora. Olha o que ele diz, a primeira palavrinha do verso 1 do capítulo 12. Portanto o quê? Tinha algo que vinha antes. O que é que vem antes? Os capítulos de 1 a 11. Paulo vem com uma explicação, e a gente vê em Romanos, uma explicação a respeito da salvação, a respeito de como que eu me torno justo, como que Cristo, na cruz, morto pelos meus pecados, pode me declarar santo diante de Deus. Romanos, a carta da justificação. Justificação, uma linguagem aí do direito que antes algo era injusto e agora passou a ser justo. Antes eu era não santo e agora eu passo a ser santo. Então o que o Paulo diz é, olha, já que vocês entenderam que todos pecaram e carecem da glória de Deus, já que vocês entenderam que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, já que vocês entenderam que o amor de Cristo é um amor que vem para salvar e perdoar os nossos pecados, já que vocês entenderam que, portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, já que vocês entenderam que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, se você confessar com a sua boca e crer de todo o seu coração, você será salvo. Já que você entendeu cada uma dessas verdades, portanto, agora eu quero que vocês façam isso. E isso é muito importante porque é como se Paulo estivesse ligando essas verdades. E se a gente pudesse brincar de olhar de um lado inverso, não é só entenda isso e agora faça isso. É também a gente entender que não adianta você tentar fazer algumas coisas se antes essas não forem verdades para você. Então Paulo diz, portanto, irmãos, já que vocês entenderam quem vocês são, já que vocês entenderam o que em Cristo Jesus vocês se tornaram, salvos, santos, redimidos, perdoados, esse tipo de pessoa que vocês são, precisam viver desta maneira agora. E ele diz, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. A primeira orientação que Paulo nos dá, já que somos salvos, já que somos filhos de Deus, é renuncie. Renuncie à sua própria vida. Olha, eu estou orando, eu estou rogando, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo.
A gente pode lembrar um pouquinho, não faz muito tempo, quando o pastor Ilquias citou um pedacinho da história de Abraão, quando ele leva Isaac para ser sacrificado. O que Abraão, obediente a Deus, ele está fazendo quando ele decide levar seu filho para ser sacrificado? Ele está abrindo mão do seu filho. É isso que um sacrifício significa. No Antigo Testamento, quando o povo, para ter os seus pecados perdoados, tinham que, através da orientação de Deus, levar a melhor ovelhinha, a melhor pombinha, para ser oferecida em sacrifício. O que significava isso? Deus, eu estou abrindo mão do melhor animalzinho que eu tenho para sacrificar ao Senhor para perdão dos meus pecados. Então, quando Paulo diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício, você, quando vira o próprio sacrifício, você está abrindo mão. A vida de um salvo, a vida de alguém que, conhecendo a Deus e quer fazer a vontade de Deus, precisa ser uma vida de renúncia. Tiago, mas isso é meio... É muito, né? Um pouco exagerado, vai. Sim, renunciar assim, tudo mesmo. Imagine se Deus não tivesse renunciado tudo e não tivesse entregado o próprio filho dele para morrer numa cruz no nosso lugar. Imagine se Jesus não tivesse renunciado tudo e não tivesse, por amor, se doado na cruz em nosso lugar. A resposta da vida de um salvo é uma resposta de fazer a mesma coisa que Cristo fez. Lá em Filipenses, no capítulo 1, no verso 29, vai dizer que nós temos o privilégio, a graça de não somente crer em Cristo, mas de padecer por Ele. É um presente poder abrir mão, poder renunciar, poder se oferecer como sacrifício. É um privilégio poder entender que a sua vida não é sua. Ela pertence a Deus e foi comprada por um altíssimo preço. Renunciar é ir até as últimas consequências daquilo que podemos ofertar a Cristo. Seja financeiramente, seja do nosso próprio tempo, seja dos nossos privilégios. Mas é porque se eu começar a fazer tal coisa para Deus, eu vou acabar perdendo alguns privilégios que eu tenho, porque vão... É isso mesmo. Renúncia. Paulo vai dizer que, lá em Gálatas, que já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo vai dizer, Lucas vai dizer, lá em Atos, ele relata, as palavras em Atos 20 e 24, que em nada eu considero por preciosa a minha vida, que não seja para contar das boas novas da graça de Deus. Numa outra versão vai dizer, mas a vida vale nada, a menos que eu viva para contar aos outros das boas novas da graça de Deus. Romanos 14, 7 e 8 vai dizer, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. 2 Coríntios 5, 14 e 15, vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos aperta. O amor de Cristo nos espreme. Eu gosto muito, quando eu falo desse texto, de lembrar do filme 1 dos Star Wars. Aos amantes de Star Wars, agora é o seu momento de brilhar. Vem comigo. Quando o Luke, ele chega para salvar a Leia daquele cruzador do Império,
na fuga dentro da nave, eles acabam entrando numa porta, e dentro dessa porta que eles entram é um compactador de lixo. E eles não tinham percebido isso, só vem o lixo, e quando descobrem que eles estão lá dentro, liga-se o compactador de lixo, e esse compactador de lixo começa a espremer o Luke, a Leia, o C-3PO e o Chewbacca. E eles, espremidos naquele compactador de lixo, eles tentam fazer alguma coisa para tentar se livrar de lá. Primeiro, o Chewbacca tem uma brilhante ideia de dar um tiro lá dentro, e o tiro faz assim, quase pega neles. Mas depois, eles tentam empurrar com as mãos, com os pés, e fazer força para que aquele compactador de lixo não apertasse eles por completo. Mas eles estão percebendo que isso não vai adiantar, e que eles precisam fazer alguma coisa, senão eles vão ficar presos lá dentro. E então R2-D2, que está fora do compactador de lixo, ele consegue abrir a porta, e então com a porta aberta eles escapam e saem daquele compactador de lixo. O amor de Cristo, irmãos, cuidado com a heresia, mas o amor de Cristo é como um compactador de lixo, que nos espreme a fazermos alguma coisa, que nos conduz. Não é constrange de vergonha, é constrange de nos propor fazer algo. O amor de Cristo nos constrange, porque um morreu por todos, logo todos morremos por ele, com ele. Porque os que vivem, não vivem mais pelas suas próprias vontades, mas vivem pela vontade daqueles que por ele morreu e ressuscitou. A vida de um salvo, a vida de um conhecedor de quem Deus é uma vida de renúncia. A vida de um salvo, a vida de um conhecedor de quem Deus é também uma vida que tem uma reação, reagir. Olha o que diz no verso 2: e não se amoldem ao padrão deste mundo. O mundo tem um padrão, mas nós não vivemos de acordo com o padrão que o mundo dá, nós vivemos de acordo com o padrão que Deus nos dá. A vida de um salvo é uma vida de alguém que reage, que está dentro de um mundo. Afinal, o próprio Jesus orou, né? Não peço para que os tirem do mundo, mas que os guardem do mal. Então nós estamos nesse mundo, mas nesse mundo nós precisamos viver num estilo de vida de reação, de não deixar os nossos padrões, a nossa vida se amoldar a esse padrão, mas mudar isso de uma maneira por completa, reagir, não se sentir confortável nisso. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Se Cristo venceu o mundo, e hoje vivemos no poder de Cristo Jesus, se é Cristo quem vive através da nossa vida, nós também temos a capacidade para vencer esse mundo em Cristo Jesus. Por isso, reagir. O mundo jaz no maligno, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. O mundo nos dá um padrão, mas Deus contrapõe ao padrão do mundo com o padrão dele. Mas, Tiago, que padrão é esse? Jesus, quando ele esteve entre nós, ele prega o Sermão da Montanha. E pregando o Sermão da Montanha, um autor que foi meu professor, um professor querido, está na glória, Carlos Oswaldo, ele vai dizer que o Sermão da Montanha são princípios do rei para a vida no reino. Você quer fazer parte do reino de Deus? Então viva do jeito que o rei pediu para você viver no reino dele. Não reagir ao mundo não é só não matar alguém, é nem se irar contra o seu irmão. Você quer reagir ao mundo
não é simplesmente você não adulterar. É você nem cogitar. É você nem pensar na mulher e no homem do próximo. Reagir ao mundo não é dar oferta na igreja. Reagir ao mundo é o que a sua mão direita está dando, que a sua mão esquerda não saiba o que é que você está dando. Reagir ao mundo não é fazer lindas e incríveis orações em público, no seu pequeno grupo, na igreja, na reunião das mulheres, na reunião dos homens. Porque isso, a Bíblia vai usar uma palavra bem dura e forte, porque isso os hipócritas fazem. Porque eles oram para serem vistos. Não se amoldar o padrão do mundo, mas viver no padrão do Rei Jesus, é orar em secreto. E o Deus que te vê em secreto recompensará o seu coração. Fugir do padrão do mundo e viver no padrão de Deus é não precisar nas suas conversas, nos seus bate-papos, para poder valer alguma coisa da sua palavra, você dizer, eu juro. O errado não é jurar, irmão. O errado é você ter que jurar para a sua palavra valer de alguma coisa. Porque seja o seu sim, sim, o seu não, não. Eu não preciso provar para você que eu estou falando a verdade. Sabe por quê? Porque eu sou crente. Porque Jesus habita em mim. Então, se Jesus é o meu Salvador e Ele habita em mim, tudo o que eu falo precisa partir de um pressuposto de que é sempre verdade. Por isso que eu não preciso dizer, eu juro. Eu tinha muito um vício de linguagem, de que quando eu estava entusiasmado com alguma coisa, ou com alguma história que eu estava contando, eu sempre virava para as pessoas que eu estava falando e eu falei assim, pessoal, eu prometo, o filme é muito legal. E daí um dia, resolvi pregar o Sermão da Montanha inteiro. E daí eu falei assim, olha, esse eu prometo parece tanto com o eu juro. Por que eu tenho que ficar falando, eu prometo? Eu não preciso prometer. Se eu disse que o filme é bom, é porque o filme é bom mesmo. Por sinal, vai sair Gladiador 2. Filme bom. O problema é que existe uma grande possibilidade de eles estragarem o 1 com o 2. Mas a gente é curioso, a gente vai assistir. Jesus, ele era conhecido pelos seus discípulos. A gente vê ali no caminho de Emaús, quando ele estava caminhando, os discípulos que estavam ali com eles estavam como que com os olhos impossibilitados de reconhecer quem era Jesus. A Bíblia diz isso, eles não tinham como saber que era Jesus que estava ali com eles. E daí Jesus se aproxima desses dois discípulos e diz assim, olha, por que vocês estão tristes? Os discípulos viram para aquela pessoa que eles não sabiam que era Jesus, mas era Jesus, e diz assim, olha, como assim, por que a gente está triste? Você não sabe o que aconteceu? Jesus, aquele que era poderoso em palavras, eu estou com esse negócio na mão, poderoso em palavras e em obras, conhecido diante de Deus e de todo o povo. Jesus passou a sua existência aqui, e quando ele já não estava mais entre seus discípulos, os seus discípulos o reconheciam como aquele que era poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Pelo que você é conhecido? Por quem você é conhecido? Pelo que você é conhecido? Se eu perguntasse para a pessoa do seu lado agora, quem é esse aí que está do seu lado? O que você acha que falariam de você? Você tem melhores chances se for seu marido ou sua esposa, mas não é tanta garantia assim. Mas pelo que você é conhecido? Quando você não estiver mais aqui, o que vão falar sobre você? Ah, então tá, Tiago, entendi que eu tenho que viver aqui por aquilo que vão falar de mim quando eu não estiver mais aqui. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que tipo de impacto que você causa? Nenhum, porque o mundo propôs para você um estilo de vida e
e você se adequou perfeitamente a esse estilo de vida que o mundo te propôs? Ou o mundo te ofereceu um estilo de vida, mas você ficou marcado por reagir a esse estilo de vida e viver de acordo com o padrão de Deus? Qual é o seu padrão? O mundo ou Jesus? Mas Paulo vai continuar o nosso texto e ele vai dizer que aquele que entende quem é em Cristo Jesus, o salvo, o justo, o santo, ele se transforma. Ele transforma pela renovação da mente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. A nossa terceira palavrinha é renovar. É não pensar mais dessa maneira. Renove a sua mente. Eu vou ganhar deles. Pode deixar. Vou ganhar. Pô, 6 meses que eu venho na igreja, eu nunca ouvi o vizinho. Primeiro domingo que eu estou pregando, eu estou brigando com o vizinho no microfone. Renovar. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. É muito comum, muito famoso a gente ouvir explicações sobre esse versículo, né? Renovar a mente. A palavrinha no original é a palavrinha metanoia, mudança de mente. Mas eu gosto muito de exemplificar que mudança de mente, mudança de comportamento, não é você estar em uma encruzilhada e você desviar para uma direção. Mudança de mente, renovar a mente, é você estar numa estrada, e quando você se encontra com algo que o mundo te oferece, você renova a sua mente, e você muda de direção, por completo, radical. Quando eu tinha meus 18 anos, 17 para 18 anos, próximo à época de ir para o seminário, eu sempre gostei muito de jogar bola, sempre joguei muito futebol. E eu não era uma pessoa muito de Deus no futebol. Fora do futebol eu era bastante de Deus. Mas no futebol a coisa não era muito boa. E uma coisa foi muito marcante para mim. Eu estava já estudando para ser pastor, me preparando para viver o ministério. E quando eu jogava bola, principalmente quando eu participava de alguns campeonatos, eu percebia que a minha boca ela não glorificava o Senhor no futebol. Saldanha, eu estou comportado hoje, prometo. Tá bom? A minha boca não glorificava o Senhor. E eu falei assim, meu Deus, eu vou me formar e eu sou um pastor e vou jogar bola, e como é que vai ser? Então, eu lembro de uma experiência aqui no acampamento. Eu estava jogando bola, e daí a pessoa que estava apitando o futebol, né, eu já estava na equipe do acampamento, e uma pessoa que estava apitando o futebol, ela não estava apitando do jeito que eu achava que era o certo, e eu sabia que essa pessoa fazia faculdade de educação física. E daí, no meio de um acontecimento ali, ela marcou uma falta, eu virei para a pessoa e disse assim, olha, você faz faculdade do quê mesmo? Porque não é possível. Futebol você reprovou. O líder do acampamento na época olhou para mim, eu olhei para ele, aí eu pensei, me dei bastante mal. Aí ele, Thiago, pode sair do futebol. Então eu saí do futebol. Só que eu queria muito jogar futebol, muito mesmo. E era o começo do acampamento ainda, era a temporada inteira de férias, janeiro inteiro. Eu ia ficar quase janeiro inteiro sem jogar futebol. Então eu tive uma brilhante ideia. Eu peguei um esparadrapo, eu coloquei na minha boca, e eu escrevi no esparadrapo perdão. E parei do lado do futebol para jogar lá. O líder do acampamento, quando ele olhou, ele disse assim, tá bom, você pode voltar a jogar bola. Mas todas as vezes que você jogar futebol nessa temporada, você vai jogar com o esparadrapo na boca. Joguei 1 mês de futebol com o esparadrapo na boca, mas joguei futebol. Voltando para a época do seminário, eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que entender que algo precisava doer em mim para que eu mudasse essa realidade.
Então, eu coloquei como uma convicção para mim que eu ia permanecer 6 meses sem jogar nenhum futebol, sem participar de nada de futebol, para que eu entendesse o quão importante era eu desenvolver a habilidade de lidar com a minha boca enquanto eu jogava futebol. Eu precisei renovar a minha mente. Eu precisei mudar de direção. Só pensar e refletir que no próxima oportunidade eu ia fazer diferente não era suficiente. Era só simplesmente numa encruzilhada pegar um trajeto que ficava perto daquele trajeto que estava antigo. Eu precisei renovar a minha mente, mudar de direção por completo. Eu não sei o que talvez na sua história hoje precise de uma mudança de direção. Só sair num trajeto próximo não está sendo suficiente. Talvez você vai ter que tomar uma atitude drástica. Talvez você está tentando lidar com esse problema no seu casamento só entre vocês dois. Só que você já percebeu, já são anos assim, e não vai dar certo. Talvez seja na hora de você abrir o jogo, conversar com alguém, colocar e envolver outras pessoas na sua história, para que quando alguém te vê saindo pela tangente, te lembre que não é esse o caminho, mas é a mudança de direção que você precisa. Talvez você está acomodado no estilo de vida que você adquiriu na sua vida cristã. Sempre foi assim, eu já estou acostumado, eu vou na igreja, eu faço oração. Não, mas está tudo certo, assim, não tem nada para mudar. Talvez é um momento de mudança drástica de direção, de arrependimento genuíno e convicto. Paulo diz: vocês entenderam quem vocês são. Vocês que têm um real entendimento do que Cristo fez por vocês na cruz. Então, vivam a vida de vocês, renunciando à tua história, entendendo que a sua vida não é sua, é dele, e se oferecendo como sacrifício vivo, se desgastando por Deus, porque esse é o culto racional de vocês. Irmãos, é muito gostoso cantar, louvar, viver um ambiente de oração, mas normalmente a palavra adoração na Bíblia, seja ela na sua realidade do Antigo Testamento, seja ela na sua realidade de Novo Testamento, é uma palavrinha que envolve uma ação, uma atitude, uma atividade, e não simplesmente um sentimento. E muitas vezes nós colocamos a adoração, cultuar a Deus, como um sentimento, como ai, que gostoso isso que eu estou vivendo, eu estou adorando a Deus. Mas a Bíblia vai dizer, lá em Gênesis, que em um determinado dia, Abraão, ele estava sentado debaixo de uma árvore. E eis que surgem 3 homens vindo na direção dele. Quando Abraão se dá conta de quem eram aqueles 3 homens, Abraão, ele sai correndo debaixo da árvore que ele estava, e ele se prostra diante destes homens. Esses homens é uma representação de Deus ali na figura da Trindade. Quando ele se ergue o rosto, ele convida esses homens para fazer uma refeição na casa dele. E quando ele convida esses homens para fazer essa refeição, Abraão volta correndo para casa. E ele fala com a sua esposa: olha, prepara apressadamente uma comida. Ele vai aos seus servos e fala assim: vai apressadamente matar um novilho para nós comermos aqui junto, para nós ceiarmos. Abraão, quando entendeu que estava na presença de Deus, ele agiu na sua adoração. Ele não foi assim: ó Deus. Não. Ele saiu correndo, ele se prostrou diante de Deus. É uma ação. Apresentar o nosso corpo como sacrifício a Deus é a nossa
adoração. Porque esse é o culto racional de vocês. Irmãos, cantamos porque a música tem a habilidade de mexer com as nossas emoções, sendo ela de Deus ou não. Mas adoramos quando de fato nos movemos em direção ao Criador. Através das nossas músicas, através da oração, mas através do nosso sacrifício, da nossa ação, do nosso corpo. Quando a gente entende o que Deus é e quem Deus é e o que Ele fez por nós, nós vivemos uma vida de reação. A gente reage, a gente não se conforma com o padrão do mundo. Nós mudamos isso. E a gente se transforma, renovando a nossa mente. Tiago, agora, como que eu renovo a minha mente? Eu gosto muito de Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 8, ele vai dizer assim: e tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for agradável, tudo aquilo que for de boa fama, se algum louvor nisso existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É uma regra básica. Quer renovar a mente? Escolhe o que você está colocando dentro da sua mente. Que seja isso que ocupe o seu pensamento. Agora, se o que ocupa o seu pensamento só tem padrões do mundo, você vai perder a habilidade de lidar com o mundo. Porque a sua mente está ocupando com coisas que são do mundo. Eu não gosto muito dessa relação de algo que é do mundo e algo que não é do mundo. Tudo foi Deus que fez. A gente só usa às vezes para o mal o que Deus fez. Mas de fato, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente tem consumido, em qualquer das áreas. Seja que a gente assiste, que a gente ouve, que a gente escreve, que a gente lê, qualquer coisa. Porque tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que é de boa fama, se algum louvor existe nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse é o jeito de nós renovarmos a nossa mente. Tá, Tiago, e a vontade de Deus? Olha que interessante. O finalzinho do verso 2 vai dizer: para quê? Para quê? Olha, vocês entenderam tudo isso que eu disse para vocês? Então, a partir de tudo isso que eu falei para vocês, se vocês vivam isso, para quê? Experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia está dizendo que é para que você descubra a vontade de Deus? Não. A Bíblia está dizendo para que você experimente a boa vontade de Deus. Não quero jogar fora todos os nossos anos de cristianismo, mas talvez eu queria fazer uma pequena provocação. Quantas vezes a gente ora pedindo para Deus, para nós descobrirmos qual é a vontade dele para a nossa vida? Quando, na verdade, o que Deus pede para nós é para oferecer a nossa vida em sacrifício. É para nós não nos conformarmos com o padrão deste mundo. É para nós renovarmos a nossa mente. Porque fazendo essas três coisas, nós viveremos a vontade de Deus. Mas, Tiago, e entre A e entre B? O que eu escolho? Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. Não se conforme com este mundo e renove a sua mente. E por incrível que pareça, escolha o que você quiser. Porque a sua escolha vai estar pautada no sacrifício que você se colocou diante de Deus. A sua escolha vai estar pautada no não se conformar com os padrões deste mundo. E a sua escolha vai estar pautada na renovação de mente que você tem feito. Então, você vai experimentar, viver a vontade de Deus. É como se nós pudéssemos olhar para este texto e dizer que tudo aquilo, desde que eu apresento o meu corpo, eu não me amoldo ao mundo e eu renovo a minha mente, desde que a gente poderia dizer o seguinte: tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito,
e tudo aquilo que é agradável é vontade de Deus. Meu incentivo para nós hoje à noite é tentar sair, talvez, desse aprisionamento que muitas vezes a gente vive, esse congelamento que muitas vezes a gente se encontra na nossa vida espiritual, porque a gente está esperando Deus escrever na parede qual é a vontade dele para a nossa vida. Tudo bem, ele já fez isso uma vez, mas ele nunca mais fez, por que ele faria de novo com você? Deus pode escrever na parede para mostrar a sua vontade, a vontade dele para você? Ele pode, porque ele já fez isso. Mas ele vai fazer isso? Pouco provável. Porque tudo aquilo que ele tinha para revelar para você viver a vontade dele, ele já fez. Ele já revelou, ele já escreveu. E em Cristo Jesus nós temos a revelação máxima de quem ele é. Nós não precisamos de mais nada para viver a vontade de Deus do que aquilo que ele já nos deu. Porque no conhecimento de Cristo, Pedro vai dizer que no conhecimento de Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Por isso que quando o assunto é vontade de Deus, eu gosto muito mais de dizer que o incentivo que a Bíblia nos dá é ofertar o nosso corpo, não se moldar ao mundo e renovar a nossa mente. E eu descanso, porque eu viverei a vontade de Deus, eu experimentarei e comprovarei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É como se nós pudéssemos dizer: seja transformado pela renovação da sua mente, para que você possa provar qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, irmãos? Eu quero dar alguns segundinhos, alguns minutos para você refletir um pouquinho naquilo que a palavra de Deus nos disse. Para expor esse texto aqui nessa noite, Deus me confrontou claramente. Existem coisas que eu preciso me sacrificar. Existem alguns padrões que eu não posso me amoldar. E existem algumas coisas na minha mente que precisam ser renovadas. E eu queria que hoje à noite você tentasse identificar algumas dessas coisas. E que você fizesse com Deus um plano prático. E que você dissesse para Ele hoje uma frase apenas: Deus, olha, eu gostaria de me oferecer mais em sacrifício nessa área da minha vida. Ou talvez você identificou algum padrão do mundo no qual você está bem moldadinho e você não quer mais se amoldar a este padrão. Então diga para Deus: Deus, olha, eu não quero mais me moldar a esse padrão, eu quero mudar isso aqui. Ou talvez você tenha percebido hoje que algumas coisas precisam ser renovadas. E você quer apresentar a Deus hoje: olha, Deus, eu quero renovar essas coisas na minha mente. Eu queria que você orasse isso agora. E daqui a pouquinho eu oro para nós terminarmos o nosso tempo de palavra juntos. Pai, o Senhor é um Deus grande, um Deus verdadeiro, um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Obrigado, Pai, porque por meio do sacrifício de Jesus, o seu Filho, o Senhor sacrificou tudo aquilo que o Senhor tinha em nosso favor. E por causa disso, reconhecendo o nosso pecado, pedindo perdão pelos nossos pecados, nós podemos dizer que através desse conhecimento, do conhecimento dessa grande história, e tomando essa grande história como uma verdade na nossa vida,
eu posso dizer que hoje eu sou salvo e tenho plena convicção e certeza da minha eternidade junto com o Senhor no céu. Pai, a partir dessa verdade, eu quero te pedir que o Senhor me ajude, que o Senhor nos ajude a ofertarmos mais o nosso corpo como sacrifício ao Senhor, a entendermos que a nossa vida não nos pertence, a nossa vida é do Senhor, para o Senhor fazer aquilo que o Senhor quer. Pai, por mais tentador que seja, nos ajude a não nos moldarmos aos padrões deste mundo, Pai, porque esse não é o padrão que o Senhor estabeleceu. Obrigado, Pai, porque através de Jesus nos foi ensinado como deveríamos viver aqui no reino dele. Se Cristo é o rei do nosso coração, então temos que viver de acordo com os teus padrões e não de acordo com os padrões do mundo, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor nos auxilie a consumirmos coisas que renovem a nossa mente, que nos torne cada vez mais parecidos contigo, para que junto do conhecimento de quem é, do conhecimento de quem o Senhor é, do conhecimento de Deus, possamos fazer, experimentar e comprovar da sua boa, perfeita e agradável vontade. Que possamos ser submissos e com um coração grato entendermos o privilégio que é vivermos debaixo da sua vontade, debaixo do seu ideal para a nossa vida. Nós te honramos, te glorificamos e damos toda a glória ao único nome que merece glória, que é o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? A equipe de louvor vai cantar mais uma música? Ou a gente vai orar e vai terminar o culto? O Vili vai terminar o culto. Gente, é meu primeiro final de culto de domingo à noite. O que o pastor Tiago falou pra gente é um desafio muito importante ser colocado em prática. Hoje pela manhã eu falei que eu fiz um sacrifício a Deus, algo que eu gosto muito de assistir, mas eu entendi que estava ocupando tempo da minha vida. Tiago deu o exemplo do futebol, já está jogando futebol de volta, né? Já. Tá no nosso time ou não? Aí, ó, tá escalado aí, ó. O que na sua vida precisa ser cortado para viver o relacionamento com Deus? Essa é a primeira pergunta para a gente aplicar na nossa semana. Que a palavra, pode sentar. Na nossa semana, nós vamos ter como viver isso que o pastor Tiago disse a nós. Talvez não seja o futebol como ele, mas algo pode estar atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Em segundo lugar, gente, é muito importante a gente entender que todos os dias precisam ser dedicados a Deus. Os irmãos sabem que eu gosto de acordar e fazer uma oração, orando, agradecendo a Deus pela vida, pelo dia e pedindo força, graça e sabedoria para viver aquele dia conforme a vontade de Deus. Eu oro isso, mas mais importante do que orar isso é, em seguida, eu buscar fazer a vontade de Deus. Eu receber um abraço dos meus filhos e não viver com pressa. É eu falar da palavra de Deus a eles e eu fazer a diferença. Que Deus nos dê graça, força e sabedoria para vivermos a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos?